Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Estamos em férias e em breve vamos voltar com a temporada de 2024. Enquanto isso, você tem a oportunidade de ouvir a minha participação nos encontros de espiritualidade que realizei em parceria com o Labo, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. O Labo tem a curadoria do Luiz Felipe Pondé e a coordenação da Andrea Kogan. Fica aqui a minha gratidão, porque os encontros no Tucarena com o Labo foram das coisas mais legais que eu fiz em 2023. Foi uma experiência muito significativa para mim e eu tenho a alegria e o prazer de compartilhar com você. Nesse episódio, você ouve o encontro que foi mediado com o grupo de pesquisa sobre morte e pós-morte. E foi uma experiência incrível que causou muito impacto em todo mundo que participou ali. Você sabe que toda conversa sobre a morte é uma conversa sobre a vida. Desejo que seja útil para você, inspirativo para a sua vida. Divirta-se, bom proveito. Você percebeu pelo grupo de pesquisa os múltiplos saberes e os atravessamentos que uma conversa sobre a morte e o pós-morte permite. E eu sou teólogo e sou pastor, então o meu recorte é muito específico. E eu escolhi como porta de entrada para provocar essa nossa conversa os dois grandes pilares que sustentam o que nós chamamos de mundo ou cultura ocidental. Eu me refiro à filosofia grega e à tradição bíblica. A filosofia grega que afirma a imortalidade da alma e a tradição bíblica que afirma a ressurreição do corpo. Talvez você não saiba, mas imortalidade da alma não é um conceito bíblico. É um conceito grego. A Bíblia não fala de imortalidade da alma. A Bíblia fala de ressurreição. Só ressuscita o que morre. É a filosofia grega que fala de imortalidade da alma. É lá no Fédon que Platão vai escrever sobre Sócrates diante da sua própria morte. Sócrates, diante da morte, é perguntado se ele teme a morte. E por que um sábio, um filósofo, não precisa temer a morte? Então ele vai esclarecer as pessoas e vai dizer que não teme a morte justamente porque a alma é imortal. Isso já nos coloca necessariamente numa discussão muito interessante a respeito de um conceito antropológico. Quem é esse que morre? Quem é esse ser que morre? Quem é esse ser que está diante da morte? Como é que ele se constitui? O que é o ser humano? Então, as duas tradições, a filosofia grega e a tradição bíblica, têm dois conceitos completamente diferentes do que é o ser humano, qual é a constituição do ser humano. A filosofia grega, com principalmente as ideias de Platão, o platonismo, vai fazer essa distinção entre o corpo e a alma. E a alma é isso que, na morte, sobrevive ao corpo. A alma é imortal justamente por isso, porque o corpo morre, acaba, mas a alma permanece, porque a alma ela tem parentesco com o mundo inteligível e o corpo com o mundo sensível. Tudo isso é Platão, tá bom? Também Sócrates e Platão. Mundo inteligível, mundo sensível. O mundo do pensamento, da razão e o mundo do corpo, o mundo da matéria. O mundo sensível, o mundo inteligível. A alma está para o mundo inteligível. O mundo ideal, o mundo das ideias. O permanente, o mundo das essências. O corpo está para a forma.
Na República é que o Platão vai desenvolver o conceito dele das ideias, a teoria das ideias. O mito da caverna. Dentro da caverna, você está no mundo sensível. Fora da caverna, você está no mundo inteligível. Aqui tem a escuridão, lá fora da caverna tem a luz. Lá é o mundo verdadeiro. Lá é o mundo da essência, é o mundo perene. A alma está para o mundo inteligível, está para fora da caverna, e o corpo está dentro da caverna, está para o mundo sensível. O corpo acaba, a alma não acaba. A morte, dentro dessa visão grega, é justamente a separação da alma em relação ao seu corpo, o desprendimento da alma. A alma se desprende do corpo, e o corpo, inclusive, é tratado dentro do idealismo platônico como a prisão da alma. A alma, ela é impedida de conhecer o mundo real, que é o mundo inteligível. Por quê? Porque o corpo mente para a alma. O corpo interpreta a realidade, essa daqui, e traz para a alma informações equivocadas, informações condicionadas, informações atravessadas pela contingência, pela realidade concreta. Quanto mais desprendida do corpo a alma está, mais próxima da sua plenitude o ser está. Na morte, a alma, então, pende para a sua plenitude, porque ela se desprende da sua prisão, ela sai da sua prisão, ela vai para a sua plenitude. Por isso é que se diz que o peso da alma é o divino. É como se a alma fosse um balão preso no corpo. Aí você solta o balão, para onde ele vai? Ele vai para a perfeição, ele vai para a plenitude, porque se desprendeu do corpo. Essa é uma visão grega. O Sócrates, inclusive, na prisão, ele faz referência aos pitagóricos, dizendo que essa alma, que tem parentesco com a essência, não com a forma, essa alma, ela, inclusive, ganha outras formas. Ela reencarna, dando origem a outros seres vivos. Então, quando se pergunta para o sábio, você teme a morte? Ele diz, não posso. Inclusive, para a filosofia, filosofar é aprender a morrer. Eu já acho que... Quem sou eu, né, para fazer contraponto para Sócrates? Mas eu acho que a gente devia aprender a viver. A reflexão sobre a morte é para aprender a viver. Do outro lado, eu colocaria essa tradição bíblica e o seu conceito antropológico. Aqui é que eu acho que tem um segredo e que tem alguma coisa interessante para a gente falar sobre morte. Se no idealismo platônico o ser humano é essa alma que habita temporariamente um corpo e um corpo que limita a potência da alma, na tradição bíblica não existe possibilidade alguma de separação entre a dimensão material e imaterial no ser humano. No Gênesis se diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele fôlego da vida e ele se tornou alma, alma vivente, nefesh. Então, alma na tradição bíblica não é um elemento, como na tradição grega, alma e corpo. Na tradição bíblica é espírito e corpo. Alma é o quê? É o nome do conjunto. Não é café, leite, canela. Não é isso. Espírito no corpo, pó da terra, fôlego da vida. Isso aqui é a alma. E não dá para separar. Os teólogos latino-americanos, inclusive, dizem que corpo sem espírito é defunto. Espírito sem corpo é fantasma.
Ser humano é essa unidade indivisível de corpo e espírito. Quando isso aqui se separa, quando isso aqui se rompe, acabou a alma, porque o conjunto foi desfeito, a alma morreu. Está dando para ver a diferença da coisa? Então a alma não é imortal. O que é a alma? A alma é isso aqui. Alma tem nome, Ed Renekiewicz. Alma tem nome, Andrea Kogan. Espírito não tem nome. Corpo não tem nome. Alma tem nome. Alma tem lugar, tem história. Alma nasce e alma morre. Porque a alma é o conjunto. A alma tem identidade. Enquanto essa unidade chamada ser humano, espírito e corpo indissociáveis, estão na existência, isso aqui tem uma identidade. A morte é essa cisão. Na Bíblia Sagrada se diz que na morte o espírito volta a Deus que o deu e o pó volta à terra. Ok? Só que o pó na terra não é um ser humano. E um espírito sem corpo também não é um ser humano. Por isso é que um dos primeiros documentos da tradição cristã, depois do Novo Testamento, é o Credo Apostólico. E no Credo Apostólico se diz categoricamente: creio na ressurreição do corpo. Creio na ressurreição do corpo. São duas percepções antropológicas completamente diferentes. A esperança da ressurreição, quando o apóstolo Paulo, eu estou citando Saulo de Tarso ou Paulo apóstolo. Eu acho muito interessante que a gente cita Platão com um estatuto de conhecimento. Mas a gente cita Saulo de Tarso ou o apóstolo Paulo com um estatuto de religioso. Mas Saulo de Tarso foi talvez um dos maiores e mais extraordinários pensadores que o mundo já conheceu. Que faz a síntese do direito romano, da tradição judaica e da filosofia grega. Então eu estou citando Saulo de Tarso do mesmo jeito que eu estou citando Platão. O Paulo, ele vai dizer que nós aguardamos a ressurreição do corpo e um corpo que na ressurreição será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Então esperamos a ressurreição. Agora eu vou trazer mais 2 ingredientes aqui para a nossa conversa. Estamos chegando aqui no... O que a morte tem a ver com isso e com a gente aqui agora? O extraordinário Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Eu aprendi com meu amigo Ricardo Gouveia, que é especialista em Søren Kierkegaard, que eu não sei nem falar o nome dele direito. Esse Søren não é Søren, é péssimo falar Søren Kierkegaard. Mas que o nome do Kierkegaard é Sebastião. Søren é Sebastião. E Kierkegaard é cemitério. O nome dele é Sebastião do Cemitério. Olha que interessante. Bom, fecha parênteses. O Kierkegaard, ele vai interpretar o que nós chamamos do mito da queda, Adão e Eva, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Kierkegaard interpreta o mito da queda como autoconsciência. É o momento quando esse ser humano, pó da terra e espírito, fôlego de vida, toma consciência da sua ambiguidade, da sua dualidade. Toma consciência da sua divindade parcial, porque ele é fôlego de vida, mas do terror da deterioração e da corrupção e do que acaba, finitude. E o Kierkegaard vai dizer que essa tomada de consciência de que nós somos abertos para o eterno, para o infinito, porque não acaba, e ao mesmo tempo consumidos para o que apodrece, ou pelo que apodrece, que essa tomada de consciência gera em nós, ou atende pelo nome de angústia.
E eu trouxe meu celular só por uma razão, para ler para você um dos parágrafos mais lindos que eu acho da literatura, que é Bernanos, George Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia. Eu vou ler para você. Nenhum raciocínio no mundo conseguiria provocar a verdadeira tristeza, aquela da alma, ou vencê-la, uma vez que ela tenha penetrado em nós, Deus sabe por qual brecha do ser. O que dizer? Ela não entrou. Essa tristeza não penetrou. Ela estava em nós. Cada vez mais, creio que isso é que chamamos tristeza, angústia, desespero, como que para nos persuadir de que se trata de certos momentos ou movimentos da alma, é esta alma mesmo. É a alma. Que desde a queda, a condição humana é tal que o ser humano não seria capaz de perceber mais nada nele, nem fora dele, senão na forma de angústia. Não fosse pela vigilante misericórdia de Deus, parece-me que a primeira consciência que tivesse de si mesmo, o homem se desmancharia em poeira. Quem é esse que morre? Na filosofia grega, é um herói que não teme a morte. Na tradição bíblica, é um agonizado, é um agônico. O ser humano é um ser em agonia, agônico, vive da angústia. Vive da angústia de aspirar o eterno e ter consciência da sua finitude. É isso aí que nós somos. Nós lidamos com isso o tempo inteiro. A gente faz plástica, a gente cheira cocaína, enche a cara, a gente estoura o cartão de crédito, a gente transa, a gente estuda pra caramba e faz diploma e pós-graduação e mestrado, doc, pós-doc. A gente trabalha demais, a gente come, a gente malha. O Pascal chamava isso de divertissement, fugir da angústia. Dá um jeito de enganar a morte, dá um jeito de enganar esse mal-estar que a gente tem. Principalmente quando a gente se depara com a morte de alguém, ou de alguém que a gente ama. Aí vem o nó, vem o vazio. Paul Tillich, outro nome aí para seus registros. Paul Tillich diz que nós vivemos a tensão entre o ser e o não ser. E essa tensão é moral. E a gente vive carregando culpa e tendo medo de uma condenação. Essa angústia é existencial e ele fala da vacuidade e do vazio, da insignificação. Você chegar no fim da vida e não saber por que viveu. Não sei se tem coisa pior do que o sujeito está morrendo e não sabe por que viveu. Aliás, o Camus diz isso, né? Que o grande problema da vida e a única questão filosófica é você decidir por que você não se mata. Que sentido tem a sua vida? Por que você continua vivo? E essa angústia é ontológica, diz o Paul Tillich. Que a gente vive na contingência do destino, porque a gente sai hoje, e nós temos que chegar em casa. Nós moramos em São Paulo. Não estou gorando ninguém. Mas a gente não sabe se vai chegar em casa. E se você está esperando resultados de exames clínicos, eu não sei que resultados você vai receber. Você não sabe. E por trás dessa contingência, desse destino aí, se esconde a morte, né? Há perigo na esquina. Então a gente vive nessa agonia.
A questão é como é que a gente vence a morte, como é que a gente vence a angústia, como é que a gente vence o desespero da finitude, é que eu vou aterrissar, vou tentar. Eu, pessoalmente, acredito que a gente vence com a esperança da ressurreição e com a tradição bíblica, por óbvio. E o meu óbvio é um óbvio não por causa da minha experiência de fé. É porque na minha elaboração eu não consigo abraçar outra ideia. Porque a minha pergunta não é se existe alguma coisa em mim que vence a morte. A minha pergunta é se eu venço a morte. E a menos que alguém me fale da ressurreição, ninguém conseguiu me dizer nada que me diga que eu venço a morte. Porque se a minha alma ou o meu espírito se dissolve no mar como uma gota do oceano, é bonito, né? A gente morre, aquilo em nós que sobrevive ao corpo desencarna e volta para a essência divina e se funde, se mistura como uma gota que volta para o oceano e volta para sua casa. Não, a gota deixou de existir, virou oceano. Então eu não venci a morte, eu sou a gota. Se alguma coisa em mim sobrevive à morte do meu corpo, desencarna e reencarna, o que sobreviveu foi essa alguma coisa, não fui eu. Então eu não venci a morte. A ressurreição me diz que sim, eu venço a morte. Eu. E isso é ao mesmo tempo um caminho de esperança, mas é assustador. Que uma vez que você entrou na existência, você não sai mais dela. Quer dizer, você vai se encontrar do outro lado. Você vai encontrar com você mesmo, com outro corpo, incorruptível e imortal. Você vai se encontrar lá. Isso é a ressurreição. É a sobrevivência, na linguagem de Heidegger, né, do ente, não do ser. O Heidegger vai falar disso, né, o ser, a cavalice e o mimoso. O mimoso é cavalo porque ele participa da cavalice ou da cavalidade. Então, o Ed é um ser humano porque participa da ser-humanidade. Então, a ressurreição é a sobrevivência não da cavalidade nem da cavalice. A ressurreição é a sobrevivência do Ed René. E isso é assustador. E é isso que me devolve para a minha existência aqui concreta com absoluto senso de responsabilidade. Esperança e responsabilidade. Quem sou eu hoje, uma vez que eu sou para sempre? Termino citando novamente Saulo de Tarso. O nosso homem exterior se corrompe de dia em dia e o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Saulo está dizendo é que o corpo tende ao pó, mas o espírito não. O caminho da espiritualidade é fazer-se pessoa na contingência, para encontrar um novo corpo lá na frente. A pergunta que eu deixo para vocês é: quem é você? Quem é o você? Quem é o você? Que vai se encontrar com você mesmo para receber um corpo incorruptível e imortal. A tradição cristã diz que Jesus foi o primeiro ser humano que fez esse caminho. Foi o ser humano que morreu e ressuscitou para não mais morrer. A ressurreição não é ressuscitação de cadáver.
é vitória sobre a morte. Então Jesus foi o primeiro que fez essa viagem. Morreu e ressuscitou com um corpo incorruptível e imortal. Que mistério é esse? Então, esse é o caminho por onde eu vou. Ou eu vou para o nada, ou eu vou para isso. Então, a minha pergunta para você é: se você acha que vai para o nada, tudo bem. Se você é gota e vai para o oceano, ok. E se você acha que você é uma gota que vai virar uma outra coisa depois, ok também. Aliás, desculpa, eu não quero ser desrespeitoso com nada e com ninguém. Mas dependendo de quem você é como gota hoje, a próxima gota vai sofrer bastante. Ou talvez ela tenha uma boa experiência. Então eu perguntaria para você: quem é o você que está se entregando para a próxima gota? Que tipo de ser humano é você que vai se entregar para a próxima gota? Ou quem é o você hoje, nesse corpo corruptível e imortal, que quando morrer vai se encontrar aqui e vai receber um corpo incorruptível e imortal e é para sempre. E vai viver no eterno agora, como disse o Agostinho. Quem é o você? Acho que era isso por enquanto. Muito obrigado, até já. Espero que esse episódio tenha sido útil para você, tenha despertado a sua reflexão, tenha acrescentado na sua reflexão. E eu desejo muito que a gente se encontre eventualmente no Tucarena nessa temporada de 2024. Fique atento nas nossas mídias sociais, nas nossas redes, que nós vamos divulgar os encontros mensais de espiritualidade que realizamos junto com o Labor, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. Eu sou Ed René Kivitz e Correlê é o meu podcast.